Tem irmão que pega e diz assim: olha, o Senhor Jesus bateu de frente com o templo, o Senhor Jesus acabou com o templo. Tu está todo errado. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Cristo pregou contra o templo de pedra. Esse é um dos ensinamentos mais importantes e valiosos que o sistema religioso atual faz de tudo para esconder de você. Frases, por exemplo, como "não sobrará pedra sobre pedra desse templo que não venha a ser derrubado", ou frases como "o véu do templo se rasgou", assim como as pedras do templo se fenderam, se racharam no momento da morte de Cristo, são completamente escondidas. Eles dificilmente vão falar sobre elas ou ensinar aos fiéis que os seguem o que isso verdadeiramente significa. Assim como a frase "os construtores rejeitaram a pedra angular". Essa é uma das frases mais importantes que nós temos e poucas pessoas, pouquíssimas, sabem o seu real significado. Quem são esses construtores? Por que rejeitaram e como eles ainda rejeitam até os dias de hoje? E esse é o próprio sistema do anticristo que corrompe milhões e milhões de pessoas ao longo dos últimos séculos, fazendo com que essas pessoas vão diretamente para o engano, pensando que estão seguindo a Cristo. Líderes religiosos hoje, pastores, homens que se colocam como representantes de Deus, não entram nem eles mesmos no reino dos céus e não permitem que outros entrem. Esses caras, eles vão dizer para você que Cristo foi a favor do templo, vão negar a verdade justamente porque é conveniente a eles. Eles usam o templo hoje como um amparo para que eles possam receber dízimos e ofertas de forma mentirosa. Eles usam as escrituras, distorcendo o que está escrito aqui, para mentir a você e conseguir arrancar dinheiro em nome do sustento do templo de pedra. Mas Atos 17, 24. O Criador, que fez os céus e a terra, não habita em templos feitos por mãos humanas e nem precisa de nada de nossas mãos, de dinheiro. E é com essa base, com base em Atos 17, 24 e com base na frase "os construtores rejeitaram a pedra angular", que iniciaremos o nosso estudo de hoje. Olha como é que esses caras trabalham. Veja aí o pastor Osiel Gomes falando a respeito do templo. Irmão que pega e diz assim: olha, o Senhor Jesus bateu de frente com o templo, o Senhor Jesus acabou com o templo. Tu está todo errado. Jesus orava Jesus ia para Jesus bateu contra a tradição religiosa. Será? Ele nunca bateu contra o templo, porque quando Davi propôs fazer o templo, Deus disse: eu aprovo o teu plano. Não foi assim? Mesmo que precisem mentir, vão fazer isso para passar por cima da verdade e enganar você. Perceba, ele diz que Cristo foi a favor do templo, orava no templo, estudava no templo e não pregou contra o templo, porque quando Davi disse que queria construir o templo, Deus veio para Davi e disse: eu aprovo o teu plano. Será que foi isso mesmo? Ele nunca bateu contra o templo, porque quando Davi propôs fazer o templo, Deus disse: eu aprovo o teu plano. Quando lemos nas Escrituras, nós descobrimos a verdade, pois a verdade nos libertará. E é isso que iremos fazer hoje. Assista esse vídeo com calma, analisando aí você também, deixando seus comentários aqui embaixo, e se for novo ou nova, inscreva-se, não esqueça disso. E, principalmente, compartilhe essa mensagem com quem precisa enxergar. Samuel 7, capítulo 1. Sucedeu o dia que, estando o rei Davi em sua casa, tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, foi ele até o profeta Natã e disse: eu moro em uma casa de cedro. A arca da aliança do Criador está morando dentro de cortinas, no tabernáculo, o qual o próprio Criador instituiu que se fizesse um tabernáculo com cortinas com peles de animais. Antigo Testamento, quem assiste os meus vídeos sabe, é uma sombra para o Novo Testamento. Hebreus 10:1 deixa isso muito claro para todos nós. É uma figuração, são sombras. O tabernáculo representa o nosso corpo. A arca da aliança representa o nosso coração. O Criador fez tudo com um grande motivo. Hoje, por meio da graça de Cristo, o nosso corpo representa o tabernáculo e a arca da aliança, o nosso coração. Certo? Vamos continuar então. E Natã disse ao rei: vai,
faça tudo quanto está em seu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, aconteceu que a palavra do Pai veio até Natã e disse assim: vai até meu servo Davi e diga a ele: você irá edificar uma casa para minha habitação? É uma pergunta. Porque em casa nenhuma, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, eu habitei. Mas eu andei em tenda, andei no tabernáculo. E em todo lugar que andei com os filhos de Israel, porventura eu falei alguma vez a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo, perguntando: por que vocês não me edificam uma casa de cedro? Uma casa de madeira, por exemplo? O Criador está dizendo: eu perguntei isso para alguém? De onde é que se tirou essa ideia, cara? É mais ou menos isso. Agora então, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei lá de trás da malhada, de trás das ovelhas. Ou seja, você era um simples pastor de ovelhas, não era ninguém, para que você fosse soberano sobre o meu povo. Por quê? As pessoas queriam um rei e ele colocou Davi por ter visto algo belo no coração de Davi. You have the heart of a lion. Eu fui contigo por onde quer que você foste, destruí teus inimigos e fiz grande o seu nome. God, send me your champion. Goliath! Deus está dizendo assim: cara, eu fiz você crescer, agora você quer construir algo para mim e preparei lugar para o povo de Israel. Eu o plantarei para que habite em seu lugar e não mais seja removido. Nunca mais os filhos da perversidade o afligem como antes. E desde o dia em que mandei que houvessem juízes sobre o povo, eu dei descanso a todos os seus inimigos. Também diz que eu te farei casa. Mais uma vez, o Criador diz a ele: não é você que vai me fazer casa, eu te farei casa. E aí é onde vem, versículo 12. Quando teus dias forem completos e você vieres a dormir, ou seja, quando você morrer, eu farei levantar depois de ti um dentre a sua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Esse sim é quem edificará uma casa ao meu nome. Confirmarei o trono do seu reino para sempre, eternamente. Ou seja, o Criador falou assim: cara, você não vai me construir casa, eu é que vou construir casa a você, porque eu sou o Criador, eu sou maior, eu te tirei lá de trás da malhada e eu farei isso. Ou seja, Deus repreendeu a ideia de Davi. Ele não falou para ele fazer uma casa de cedros, ele não falou para Davi construir um templo. Você entende como esses caras mentem? Quando Davi propôs fazer o templo, Deus disse: eu aprovo o teu plano. E aqui existe uma profecia. Por quê? Ele diz que alguém da descendência de Davi, depois da morte de Davi, iria se levantar para fazer um reino. E esse reino seria eterno. O Criador diz: eu serei por pai desse que irá me construir casa, e ele me será por filho. Se ele vier a transgredir, eu castigá-lo-ei com vara de homens e açoite de filhos dos homens. Ele está falando do Messias, de Cristo, que era filho de Davi, era da descendência de Davi, era da linhagem, da tribo de Judá. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como eu tirei de Saul, o antigo rei, a quem tirei diante de ti. Porém, a sua casa, preste muita atenção nisso, e o seu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Conforme estas palavras e conforme toda a visão, assim falou Natã a Davi. E aí, Davi ficou ali, chorou diante do Senhor, se ajoelhou, orou e agradeceu essa promessa. Deus repreendeu a ideia de Davi. Então, Deus não pediu que Davi construísse um templo. Diversas coisas ocorreram na vida de Davi. Salomão nasceu, cresceu, se tornou um homem, e Davi mudou de ideia. Ele retomou a sua promessa. Quando nós olhamos primeiro Crônicas no capítulo 22, nós vemos que Davi chegou a Salomão e fez algo realmente muito estranho. Davi disse assim:
Essa casa será a casa do Senhor. Esse será o altar do holocausto para Israel. E juntou vários estrangeiros ali, pessoas que estavam diante da terra de Israel, e ordenou cortadores de pedra para que lavrassem pedras, para sim edificar uma casa ao Criador. No versículo 5, nós vemos Davi chegando a Salomão. Ele disse assim: Salomão, meu filho, você ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência. Me diga, Davi está falando para Salomão construir uma casa. Foi isso que o profeta Natan falou para ele? Essa é a promessa. Alguém, depois que ele morresse, sairia da descendência dele e construiria uma casa. Davi não esperou a promessa. Davi jogou isso nas mãos do seu filho, Salomão. Perceba que existe uma discrepância no entendimento de Davi aqui. E Davi continua falando então para Salomão. Ele ordenou que edificasse uma casa em nome do Senhor Deus de Israel. Diz assim: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa em nome do Senhor meu Deus. Porém, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância, fizestes grandes guerras, não edificarás casa nenhuma em meu nome, porque derramou muito sangue perante mim. Eis que meu filho que nascer será homem de repouso, seu nome será Salomão, o que significa que paz e descanso eu darei a Israel nos seus dias. Eu pergunto para você, foi isso que Davi ouviu do profeta Natan? Davi era um homem que tinha a unção de rei. Você tinha a unção de rei ou a unção de profeta? Davi se comunicava com o Criador pelo profeta Natan. Foi isso que nós vimos no livro de Samuel, quando Davi colocou no coração que queria construir uma casa para Deus? Não. Davi, nesse momento, mentiu. Ele não esperou a promessa que era para Cristo, alguém da sua descendência, e que construiria uma casa eterna ao Criador. Salomão aceitou isso. Salomão provavelmente sabia da profecia de Natan e quis se colocar como aquele que iria construir uma casa para Deus, uma casa eterna. Então, nós temos aqui uma negação. Rejeitaram aquele que iria construir uma casa eterna. Aquele que seria colocado como o principal para se construir uma casa. Pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Quando nós olhamos uma construção naquela época, nós vemos que existia algo muito importante para que essa construção realmente desse certo. E essa coisa importante se chama pedra angular. Ou seja, Davi e Salomão, os construtores do primeiro templo de pedra, são os que rejeitaram a pedra angular. E aqui, nessas duas passagens que eu li para você, nós temos claramente quem são os construtores e o momento em que eles mentiram e negaram o próprio Cristo. Vamos continuar aqui, versículo 10. E aí Davi diz a Salomão: O Criador me disse que esse meu filho, aquele que sairá da minha descendência, edificará uma casa em meu nome. Ele me será por filho e eu serei por pai, diz o Criador. E confirmarei o seu trono para sempre. Será que é isso mesmo? E aí Davi finaliza Salomão: Agora então, meu filho, o Senhor seja contigo, prospere, edifique a casa do Senhor teu Deus, como ele disse. Os construtores rejeitaram a pedra angular, rejeitaram a promessa para o Messias. 1 Reis, no capítulo 11, mostra o contrário, mostra que Salomão não era o homem da promessa. E as escrituras são tão perfeitas que nada passa despercebido aos olhos daqueles que querem enxergar a verdade. Em 1 Reis, no capítulo 11, nós vemos que Salomão se desviou do Criador. Na sua velhice, Salomão ele acabou adorando outros deuses. Versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações em que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegarei a elas. Salomão perverteu o seu coração
e amou essas mulheres. As mulheres nas Escrituras representam a nossa ligação. As Escrituras, quando nós temos Cristo nos ensinando coisas físicas para nos mostrar espirituais, vemos que existem revelações. Nem todos conseguem compreender isso, nem naquela época e nem hoje. Muitos enxergam apenas o físico, mas o verdadeiro sentido para tudo que Cristo nos ensinou são espirituais. Nós vemos que as Escrituras, praticamente de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, são revelações, figurações, muitas vezes parábolas, sombras para nos mostrar luz, figuração para nos mostrar um entendimento espiritual. Mulheres representam a nossa ligação com o Criador. Quando vemos isso nas Escrituras, podemos ter esse entendimento. A noiva, por exemplo, o corpo de Cristo. Por que Cristo coloca o seu corpo como a noiva? As pessoas que seguem seus ensinamentos, ele a chama de a noiva. Porque a noiva está com o noivo por amor. Único mandamento que Cristo deixou. Um mandamento vos dou no momento da ceia, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Ou seja, o mandamento do amor. Esse é o pão que nos dá a vida eterna. Então, Cristo colocou a noiva, pois ela está com o noivo por amor. Por que Apocalipse fala sobre a prostituta? Aquele grupo de pessoas que quer estar com Cristo, mas é chamado de prostituta. Por quê? Esse grupo não está com Cristo, e nós podemos ver isso claramente aqui, por amor. A prostituta, que é o sistema religioso atual, está querendo estar na presença do noivo por algo muito claro: dinheiro. Mentindo sobre dízimos e ofertas. Se você tira o dinheiro dos falsos templos de pedra hoje, se você tira o dinheiro do sistema religioso desses templos, dos pastores, dos padres, dos papas, dos bispos, eles simplesmente vão embora, eles vazam. Feche os olhos em nome de Jesus. 13 minutos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Assim, ó. Esse mês eu dizimo, no outro mês eu acho que eu não vou dizimar não. Eu dizimei aqui, outro vou dizimar. Não existe isso. Porque como é que a gente conta? Primeira realidade que eu falo sobre a bênção em ofertar e dar o dízimo. Ele não reprova o dízimo. Ele diz, deveis, porém, fazer essas coisas. Vocês devem continuar trazendo o dízimo. Dá pelo menos um salário mínimo de dízimo, porque aí você vai ter uma renda de 6 mil e pouco, não é isso? Se você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga a sua oferta. Você que não é nada, não traga nada. Permaneça como você está, né? Um alguém ingrato, um alguém que não participa. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Mas o senhor há de convir comigo que os padres têm uma dificuldade muito grande de manter a estrutura da paróquia, assim como os pastores também precisam pedir a ajuda do dízimo aos seus fiéis. Eles não permanecem sem o dinheiro. E é por isso que João, no livro de Apocalipse, descreveu o sistema religioso de uma forma perfeita, como a prostituta. Você faz parte de qual grupo? A noiva, que está seguindo a Cristo sem envolvimento de dinheiro, apenas por amor, não importa o que aconteça, ou você segue ele pela prostituta, que é aonde você tem ligação por meio do sustento desses templos de pedra, os quais precisam de dinheiro. Comece a raciocinar com isso. Então, quando as Escrituras nos falam a respeito das mulheres, estamos falando das ligações com o Criador, da nossa ligação com Deus, ou, por exemplo, no caso aqui de 1 Reis, das ligações de Salomão com o Criador ou com outros deuses. Por quê? Nós estamos vendo aqui, versículo 3. E tinha Salomão 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Ou seja, Salomão tinha 1000 mulheres. Salomão tinha 1000 religiões, 1000 ligações com o espiritual. Ele não tinha firmado a sua base, o seu coração no Criador. Porque sucedeu, no tempo da velhice de Salomão, que suas mulheres, entre aspas, figuração, lhe perverteram o coração. São suas religiões, adoração a outros deuses.
Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Criador. Por quê? Olha aqui. Ele edificou um altar a Quemós, a abominação dos Moabitas. Sobre o monte que está diante de Jerusalém, ele fez um altar a Moloque, que solicitava sacrifício de crianças e de bebês. Olha que pesado isso aqui, que era a abominação dos filhos de Amon. E por aí vai. Salomão fez assim com todas as suas mulheres estranhas, assim com as suas religiões estranhas, queimavam incenso e sacrificavam a outros deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, desviou o seu coração do Criador, o qual lhe aparecera 2 vezes. Para quê? Salomão tinha unção de rei. Ele não se comunicava com o Criador por intermédio de um profeta. Ele mesmo dizia se comunicar com o Criador. E ele mesmo chegou a dizer que foi o Pai que lhe deu sabedoria e riqueza. Mas será que foi mesmo? Porque Salomão adorava tantos outros deuses, como é que nós iremos saber? E se Salomão foi um homem tão sábio assim, por que ele se afastou do Criador? Existem livros apócrifos, e isso vai ficar para o próximo vídeo, que mostram que Salomão utilizou um auxílio de 72 demônios para a construção do templo de pedra. E que ele mesmo foi o responsável pela criação de uma arte de magia negra que temos hoje, chamada Goetia. E isso realmente é muito pesado. Os selos de Salomão. De acordo com o Talmud, o rei Salomão usou o anel para controlar um grupo de seres sobrenaturais conhecidos como demônios. Dizem que com esse anel, Salomão prendeu esses demônios e usou eles para ajudá-lo a construir o templo. Isso ficará para um outro vídeo. Mas nós vemos aqui em Reis que realmente Salomão adorou outros deuses, adorou demônios. E o que o Criador faz com ele nesse exato momento? Assim diz o Senhor a Salomão: pois o que houve em ti que não guardasse a minha aliança? Olha aqui um versículo antes. O Criador lhe apareceu 2 vezes para lhe falar acerca daquilo que tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses. Realmente o Criador apareceu para advertir Salomão. E diz assim: certamente rasgarei de ti esse reino e darei ao teu servo. Se nós voltarmos na promessa de Natã em 2 Samuel para Davi, nós observamos que a casa e o reino da promessa da qual o Criador disse serão firmados para sempre. Se nós observarmos aqui, quando Davi falou a Salomão, Davi repete a mesma coisa: o seu reino será firmado para sempre. Mas nós vemos aqui o próprio Criador rasgando de Salomão o reino e dando ao servo dele. Todavia, nos teus dias não farei, por amor a teu pai. Ou seja, depois que Salomão morresse. Porém, não rasgarei o reino inteiro. Eu darei uma das tribos ao teu filho, porque tenho amor ao teu pai, Davi. E é por isso que o próprio Cristo continua sendo aquele da promessa que edificaria a verdadeira casa. Mas Salomão construiu o templo de pedra. E esse é o princípio do grande engano. Por quê? Ele pegou o tabernáculo, que era feito de peles de animais, e que tinha ali dentro a Arca da Aliança, e colocou dentro de um templo de pedra. Isso é uma sombra, uma figura para as pessoas nos dias de hoje que querem seguir ao Criador. Pessoas são colocadas hoje dentro desses templos de pedra para estarem lá congregando debaixo de mentira, de enganação, com mentiras sobre os dízimos, mentiras sobre as ofertas, sustento de um falso templo, sendo que o templo somos nós. As pessoas lá dentro não sabem nem mesmo o que significa igreja. Elas pensam que elas vão à igreja e chamam aquele templo de igreja. Essas pessoas praticam doutrinas físicas, enquanto a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Elas adoram, entre aspas, a um Deus que precisa de dinheiro para sustentar esse falso templo. E não é o Criador esse Deus. Essas pessoas adoram na mentira e adoram também fisicamente. Praticam rituais pagãos como a ceia física, o batismo físico, cultos físicos. Não compreendem nada, porque vivem no engano dos construtores. Pegaram o tabernáculo, colocaram dentro do templo de pedra, que não era para ser construído, pois o Criador negou isso a Davi. Esse é o princípio do grande engano que poucas pessoas enxergam. Hoje, as pessoas que deveriam ser o templo do Criador
sendo colocadas dentro desses falsos templos e não enxergando nada. É por isso que o próprio Messias, quando veio, depois de Salomão, depois de Davi, disse: a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra de esquina. Os construtores rejeitaram a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E aí o próprio Cristo continua: portanto eu vos digo que o reino do Pai será tirado de vocês, e será dado a uma nação que verdadeiramente dê os frutos do reino. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Isso é maravilhoso para nós, é maravilhoso aos nossos olhos, o próprio Messias diz. Aquele que cair sobre essa pedra irá se despedaçar, e aquele que ela cair em cima será reduzido a pó. E os principais sacerdotes do templo e os fariseus, os líderes religiosos, ouvindo essas palavras, entenderam que Cristo falava deles. E, pretendendo prendê-lo, eles ficaram com medo do povo porque as pessoas tinham Cristo como um profeta. Da mesma forma, Mateus 26:3, se reuniram na sala do sumo sacerdote do templo, Caifás na época de Cristo. Só tem um único sumo sacerdote ali. Os sacerdotes do templo, guardas do templo, líderes religiosos, fariseus, saduceus se reuniram com o sumo sacerdote Caifás para planejarem como iriam matar a Cristo. As pessoas do templo, porque Cristo estava pregando contra esse templo dos construtores. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. O que quer dizer com meu Pai? Mas vocês não creem, porque não estão entre as minhas ovelhas. Você proferiria tal profanação em meio aos pilares do pórtico de Salomão? Não tem vergonha? Essa blasfêmia é suficiente para a pena capital. E nós estamos bem no templo. Pedras! Precisamos de pedras! Eu e o Pai somos um! Quem são os construtores nos dias de hoje? Existe uma sociedade que se chama maçonaria. A palavra maçom significa construtor. Eles, hoje, curiosamente, não falam a respeito de Cristo dentro das suas lojas maçônicas, mas eles têm as escrituras. O lugar sagrado para eles, dentro das suas lojas maçônicas, o local mais importante é, curiosamente, o trono de Salomão, o construtor do primeiro templo de pedra. All over the lodge, we can see how it might be laid out as part of a temple. Because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through. And you come into the second part at the altar, and the altar is clear separation between one part of the lodge and the other. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in masonry. Os maçons, os construtores, aqueles que se iniciaram, pelo menos muitos dizem que se iniciaram ali em Salomão, são eles que rejeitam a pedra angular até os dias de hoje. E curiosamente, muitos líderes religiosos atuais se passam por pastores, mas na verdade são construtores infiltrados. São maçons. Prudente construtor, e do outro lado está a cidade mundial. Você vai ter em casa essa colher, essa ferramenta, amém? Essa aí não é para você enfiar no cimento, não. Isso é ungido. Isso aí é para você tocar nos seus projetos, nos contratos, nos processos. Aonde você tocar vai ser abençoado. Não vai enfiar isso no cimento e largar lá, pelo amor de Deus, né? A maçonaria é uma sociedade de homens de negócio, homens de bem, ajudam na convivência da sociedade. A maçonaria trabalha com filantropia. Então eu vejo a maçonaria como uma sociedade secreta de homens da sociedade, de homens de bem, de pessoas influentes. Não só pastores, líderes religiosos, mas muitos também do mundo gospel, que são cantores, cantoras, estão infiltrados. Eu penso, por exemplo, na geração ainda dos meus avós. Como assim, gente? Eram todos maçons. Maçons. A maçonaria era uma prática comum no meio evangélico. E nós sabemos que a maçonaria não é uma sociedade de homens de negócio, simplesmente. Ela é uma seita. E isso veio advindo do próprio catolicismo romano, quando eles
Lá atrás, continuaram se infiltrando, são construtores dos templos de pedra. Essas imagens que você está vendo aí são templos católicos, porém cheios de ornamentos, cheios de imagens, símbolos, simbologia maçônica, simbologia dos construtores. Está tudo interligado. O sistema religioso ainda está nas mãos desses caras. E nem eles entram no reino do Pai e não permitem também que outras pessoas entrem, porque os construtores rejeitaram a pedra angular. Isso de construir templo de pedra e esse templocentrismo, desde a época de Salomão até os dias de hoje, foi um grande engano. Cristo não ensinou ninguém a construir templo, pelo contrário, ele veio pregar contra esse templo. E por que isso? Quando Cristo estava em frente ao templo de pedra, lá em Jerusalém, e os apóstolos admiraram esse templo, o próprio Cristo olhou para eles e disse: olha isso, estão vendo todas essas pedras? Eu lhes digo que não sobrará pedra sobre pedra. Mateus 24, 1 e 2. O próprio Cristo dizendo que aquele templo seria completamente destruído. Essa profecia se cumpriu fisicamente no ano 70 depois de Cristo e se cumpriu também espiritualmente, pois o próprio Cristo mostrou que nós somos o verdadeiro templo. Uma das passagens que eu vou estudar aqui com você em breve também é o momento em que Cristo está em frente ao templo em Jerusalém, destrói ali as coisas dos cambistas, se coloca na frente dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, dos líderes religiosos e diz assim: destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. O que você fez? Cristo purificou Jerusalém, não o templo de pedra, mas fez isso justamente na frente do templo, porque estava mostrando ali o fim daquele templo de pedra, o fim do templo físico e a verdadeira casa de oração, o nosso corpo. Quando você vê aqui em João 2, no versículo 20, os próprios líderes religiosos dizem assim: mas esse templo demorou 46 anos para ser edificado e você diz que vai o levantar em 3 dias? Porém, eles não compreenderam que Cristo falava do seu próprio corpo, porque enxergavam tudo fisicamente. Cristo falava do seu próprio corpo e reconstruiu o verdadeiro templo em 3 dias. A verdadeira casa do Criador, que é a igreja, o corpo de Cristo, o qual ele reconstruiu em 3 dias de forma espiritual e verdadeiramente deu para o Criador uma verdadeira casa, não feita por mãos humanas. Nós, a igreja, o nosso corpo, nós, em espírito e em verdade, somos a casa que o Criador habita e se faz presente. Ele não se faz presente e nem habita em templos de pedra, templos não feitos por mãos humanas. Aqui Cristo verdadeiramente firmou o reino de Davi para sempre e firmou o reino do próprio Messias, o reino do Criador, eternamente, com a igreja. Nós que seguimos verdadeiramente os seus ensinamentos. Enquanto muitos estão vivendo no engano dentro desses falsos templos de pedra, e é por isso que eu prego tanto contra isso aqui também, porque o próprio Cristo pregou contra isso. Enquanto muitos vivem nesse engano, nós, aos poucos, estamos fazendo cada vez mais pessoas abrirem os olhos, pois como o próprio Messias disse, nós iremos tirar de vocês esse reino e daremos verdadeiramente àqueles que querem seguir ao Criador. Consegue perceber todo esse engano? E agora eu vou me aprofundar um pouco mais além disso. Por que você acha que o peso do ouro de Salomão, e eu não sei se você já ouviu sobre isso, traz o mesmo número da marca da besta? Esse é um tema para um próximo vídeo, mas olha que interessante. 1 Reis, no capítulo 10, no versículo 14, diz assim: o peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro. Se nós olharmos o livro de Apocalipse, no capítulo 13, nós vemos lá no final a marca da besta, o qual o profeta João diz assim: aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. O seu número é 666. De quem será esse número? Será que ficou claro para você agora?
A besta. Nós temos duas bestas no livro de Apocalipse. Uma que sai da água e outra que sai da terra. O sistema político e o sistema religioso. Salomão, ele era um rei, representava o sistema político. Mas, diferente de seu pai Davi, Salomão também se comunicava por sonhos com o Criador. Ou seja, ele também representa o sistema religioso. Salomão, um rei político e um rei religioso. Além de tudo, um rei financeiro. O homem mais rico que já existiu na face da terra, por exemplo, o homem mais rico das Escrituras. O peso do ouro de Salomão, sistema político, religioso e financeiro. O engano de Salomão, a mentira de Salomão. Salomão adorou outros deuses, rejeitou a pedra angular. Esse sistema da besta, sistema do anticristo, faz referência ao engano de Salomão, que se perpetua até os dias de hoje, onde muitas pessoas hoje estão no engano, dentro desses falsos templos de pedra, adorando um Jesus que pensam que é o Messias, mas não é. Se ajoelham diante do anticristo todos os dias, mas fazem parte do sistema da besta. E todas essas pessoas levam nas suas mãos e nas testas a marca do próprio Salomão, a marca da própria besta. Falaremos disso no próximo vídeo, porque esse é um tema mais profundo. Mas eu gostaria de saber se você compreendeu. Conseguiu enxergar porque Cristo veio pregar contra o templo de pedra? Conseguiu entender o grande engano de Salomão e por que os construtores rejeitaram a pedra angular? Conseguiu compreender quem são os construtores e quem eram os construtores? Eu acho que esse tema é muito importante. Por isso que eu peço que você compartilhe esse vídeo, pois nunca você ouvirá falar sobre isso dentro desses falsos templos de pedra. Esses líderes religiosos nunca lhe explicarão tudo isso da forma que eu estou lhe explicando, e isso faz com que muitos abram os olhos. Os construtores rejeitaram a pedra angular, mas chegou a hora deles perderem o seu reinado nessa grande apostasia que estamos vivendo. Valeu e até o próximo vídeo.